Continuando, os serviços indivisíveis, universo, eles não ensejam a cobrança de taxas, certo? Então, são aqueles serviços mais gerais que devem ser remunerados por impostos. Coleta de lixo, por exemplo, deveria ser remunerado por imposto e não por TLP. Para mim é inconstitucional. A taxa de polícia, por sua vez, é cobrada em troca da atuação estatal, poder de polícia. Quando o Estado realiza a fiscalização, ele deve cobrar essa taxa de polícia. Só que aí fica a dúvida. A taxa de polícia ela será cobrada pelo serviço, pelo poder de polícia efetivo ou efetivo somente, ou pode ser também cobrado pelo poder de polícia potencial. Hoje, o STF vem entendendo que a simples existência do órgão fiscalizador, ou seja, em que haja uma presunção de que aquela fiscalização, aquele poder de polícia vai acontecer, é suficiente para ensejar a cobrança da taxa de polícia. Então, autoriza a cobrança da taxa de polícia com a simples existência dessa taxa, desse órgão de fiscalização, certo? Exemplos de taxas cobradas pelos entes tributantes, vou colocar aqui para vocês: taxa de fiscalização ambiental, taxa de vigilância sanitária, taxa de licenciamento, taxa para licença para dirigir. Então, já existe, veja que quando você vai fazer a CNH, ele cobra uma taxa, mas ele está realizando o poder de polícia prévio, né? Está fiscalizando se você tem condições de dirigir. Taxa de certidão. Então, todos esses são exemplos de taxas. Já falei aqui do poder de polícia, efetivo ou potencial. E aí, essas questões eu vou colocar para vocês. Já coloquei, inclusive, já disponibilizei no SIGA, tá bom? A distinção entre taxa e tarifa. Eu já falei em aulas passadas, mas só relembrando a distinção entre taxa e tarifa. E a gente volta à discussão sobre o pedágio, né? O pedágio ele pode ser tanto taxa quanto tarifa. A diferença é que o pedágio taxa ele se dá quando for cobrado pelo poder público. Quando o poder público que efetivamente presta aquele serviço de manutenção da via, então ele pode cobrar a taxa. E tarifa, no caso, o concessionário, o particular que exerce aquele serviço de manutenção da via. Então, a taxa é um tributo, respeita princípios da legalidade e anterioridade, pode ser cobrada pelo uso efetivo ou potencial, é sempre cobrada por pessoa jurídica de direito público, é uma receita derivada, é uma obrigação compulsória e é cobrada quando o serviço for de prestação direta. No caso da tarifa, não é um tributo. De acordo com a doutrina, a tarifa tem natureza contratual. Ainda que você não assine um contrato, a tarifa será cobrada, porque quando você utiliza uma via que é mantida por um particular, pressupõe-se que você está contratando aquele serviço, certo? A tarifa pode ser majorada por decreto, né, com cobrança imediata, não respeita o princípio da legalidade e da anterioridade. Agora, a tarifa pode ser majorada por decreto e tem controle público, né? Vamos lembrar da recente questão aí da tarifa de ônibus, né, que está em alta discussão, né? Inclusive ontem foi que passou, foi ontem ou antes de ontem, na terça ou na quarta, foi a votação pelos vereadores pela manutenção ou não do decreto do município quanto ao aumento da tarifa das passagens de ônibus, né? A tarifa somente pode ser cobrada pelo uso efetivo, não se limite cobrança de tarifa por uso potencial. Uso potencial só enseja remuneração por taxa. Olha, isso aqui é a regra, mas há exceções. Há a possibilidade hoje, inclusive já se aceita, o STJ aceita, a cobrança de tarifa pelo uso potencial. Por exemplo, a tarifa mínima de energia elétrica ou de serviços de telecomunicações, né, de telefonia móvel. A tarifa pode ser cobrada por pessoa jurídica de direito privado, é uma receita originária. Segundo a doutrina, a tarifa possui natureza facultativa, mas ela não é facultativa. Ela é facultativa é a adesão ao serviço, certo? E a tarifa é cobrada quando o serviço for de prestação indireta.
Quanto às contribuições de melhoria, eu vou passar, né, ao próximo áudio, gravar sobre esse próximo tributo.